Então, boa tarde. A gente vai fazer umas perguntinhas para você relacionadas ao que a gente falou lá dentro, a Agenda 2030, e como a cultura impacta nesse projeto. A primeira pergunta seria: qual que é a importância da Agenda 2030 para você? O que ela representa para você e o que fez com que você se interessasse pela agenda? Olá a todos, deixem-me dizer-vos que é um enorme gosto estar aqui convosco. É um enorme gosto ter partilhado com um grupo de 60, 70, 80 estudantes desta escola estas questões da relação da cultura com a Agenda 2030. Quando é que a Agenda 2030 me começou a interessar? Foi quando eu comecei a perceber que todos podemos contribuir para, de alguma forma, ajudar a cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, muitas vezes nós temos uma relação estranha com a Agenda 2030 porque pensamos que é um documento muito extenso, um documento que é distante da nossa realidade, mas eu comecei a interessar-me pela Agenda 2030 quando eu percebi que no meu cotidiano ela é importante e na área da cultura também é muito importante. Portanto, foi desta forma um bocadinho de olhar de diferentes abordagens para o documento que me fez aproximar da Agenda 2030. Perfeito. Uma das perguntas que foi feita lá dentro e a gente gostaria de fazer de novo é que você acha realmente possível que, pelo rumo com o qual as coisas estão indo ou com o qual as pessoas estão agindo, que essa Agenda 2030, que esse projeto seja finalizado, que esses objetivos sejam cumpridos na data prevista? Não, a resposta simples e direta é não. Não é possível que em 2030 as 169 metas dos 17 ODS da Agenda 2030 sejam cumpridas. Mas isso não pode ser motivo para que nós baixemos os braços. Isso deve ser mais um estímulo para que vocês, por exemplo, estudantes do segundo ano, olhem para a Agenda 2030 e tomem a Agenda 2030 como um desafio para o futuro, um desafio para as próximas décadas. Mais importante que cumprirmos os 17 ODS e as 169 metas é nós termos um espírito da Agenda 2030. Se nós ganharmos este espírito, adquirirmos este espírito, é evidente que o documento que vai suceder à Agenda 2030 vai trazer estes e outros problemas, mas vocês já estão mais sensibilizados para isso e por isso calmamente ou umas vezes mais devagar e outras vezes mais depressa, vamos contribuindo à nossa escala, na nossa comunidade, na nossa escola, atingir algumas das metas da Agenda 2030. Com certeza. E você acha que os jovens hoje em dia, os jovens com a nossa faixa etária mais ou menos, que eles estão engajados nessa proposta feita pela Organização das Nações Unidas e que de alguma forma eles possam ajudar a cumprir esses objetivos? Vocês são fundamentais. Ponto. Não se cumpre a Agenda 2030 sem os jovens de 15, 16 anos que é o que vocês têm. É completamente impossível pensarmos isso. É evidente que os chefes de Estado, é evidente que as grandes organizações nacionais e internacionais têm um papel fundamental, mas não incluir o papel ativo que os jovens podem ter nesta discussão é não ter uma visão do que efetivamente pode e deve ser feito. É evidente que vocês jovens também já estão muito envolvidos com estas questões, com as questões da sustentabilidade, com as questões do meio ambiente, mas é preciso percebermos também em que medida é que se passa desse discurso às vossas práticas. Eu costumo fazer-vos uma pergunta aos jovens, será que vocês estavam dispostos a abdicar de parte do vosso conforto, o conforto de um celular topo de gama, ou do conforto de uma roupa que é feita com materiais que não são recicláveis e com materiais que têm um enorme impacto ambiental, ou questões desta natureza? Vocês estariam disponíveis a abdicar de algum do conforto para um bem coletivo? Isto também é importante fazer-se essa pergunta e que vocês se façam a vocês essa pergunta. Certo. E você acredita que haja algum país ou alguma nação que esteja mais avançada em relação às outras quando a gente fala desse projeto? Eu acho que eu não tenho dados de todos os países, não.
por vários motivos. Primeiro, porque o acompanhamento da aplicação da Agenda 2030 e dos 17 ODS e das 169 metas não está a ser feito de igual forma em todos os países. Isso faz com que nem sempre seja fácil aceder a esses documentos. Tanto mais que a elaboração dos relatórios de acompanhamento dos países é voluntário, não é obrigatório. Portanto, não vos posso dizer com certeza qual é o país que está efetivamente mais avançado em alguns dos ODS. O que eu vos posso dizer é que se todos formos avançando, é evidente que não podemos pedir a um país em desenvolvimento, por exemplo, cujas suas preocupações são completamente distintas de um país muitíssimo desenvolvido, não podemos pedir que eles estejam na mesma velocidade de acompanhamento da Agenda 2030. O que podemos pedir é que todos, à sua escala, de alguma forma, contribuam, sendo beneficiários e beneficiando o espírito da Agenda 2030. Na palestra, a gente falou alguma coisa rapidamente sobre as ações dos chefes de Estado, qual era a importância dos chefes de Estado na Agenda 2030. Eu gostaria que você falasse brevemente o que você acha ou o que pode se ver sobre as ações que eles estão tomando. Você acha que elas estão tendo algum resultado? Eu acho que o exemplo tem também que vir de cima. Não pode só vir de cima, mas tem também que vir de cima. Portanto, o papel de influência sobre a massa da população de um chefe de Estado é também fundamental para que a população em geral esteja mais alinhada com o espírito da Agenda 2030. Portanto, o que nós observamos em alguns países democráticos, já não estou a falar em países que vivem em ditadura, portanto, aí não se pode falar nestas questões de forma livremente, mas vemos que mesmo em alguns países democráticos há chefes de Estado que negam ou que negavam os impactos das alterações climáticas, por exemplo. Se eu tenho um chefe de Estado que olha para as alterações climáticas com desdém, há duas consequências muito objetivas que acontecem em imediato. Primeiro, não são criadas medidas políticas para minimizar os impactos das alterações climáticas. Isso é uma realidade que é facilmente observável. E, por outro lado, é o impacto que isso tem na população. Ou seja, se eu vejo que o chefe de Estado do meu país diz que isto não existe, se calhar eu não tenho tanta atenção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Há um exemplo muito claro, por exemplo, com as questões da pandemia. Nós observamos que houve algumas posições muito contraditórias sobre o combate à pandemia, sobre a vacinação, sobre os medicamentos que eram ou não utilizáveis, e isso muitas vezes veio, por exemplo, negativo dos chefes de Estado que deram maus exemplos à população em geral. Certo. De que forma o senhor acha que as diferentes culturas ao redor do mundo influenciam no modo que as pessoas enxergam esse projeto, a Agenda 2030? Influenciam de forma substantiva a aplicação da Agenda 2030 e o espírito da Agenda 2030 e o espírito do desenvolvimento sustentável está claramente relacionado com o espaço, com a cultura, com as comunidades em que vivemos. Portanto, as diferentes culturas vão influenciar e estão a influenciar também o modo que eu encaro os diferentes ODS e as diferentes metas. É tão simples nós percebermos, por exemplo, se determinada população, e quando falamos em cultura, deixa-me só fazer um parêntese, nós temos que ter um conceito abrangente de cultura. Quando falamos em cultura, devemos pensar no conceito que a Unesco nos apresenta, devemos pensar no conceito de cultura como modo de estar, como modo de nos relacionarmos na sociedade, como a forma como estamos com o outro e, como é evidente, como as belas artes e afins. A Isabel Ferrão, uma pesquisadora portuguesa muito reconhecida, fala-nos na dimensão ética, estética e ontológica da cultura. E devemos olhar para a cultura sob este ponto de vista. E, como é evidente, os modos de estar em sociedade das diferentes comunidades implicam
obrigatoriamente modos de entendimento e de prioridades distintas da Agenda 2030. Se eu, por exemplo, não valorizo os conhecimentos tradicionais, ou não valorizo a questão do património cultural, ou não valorizo a sustentabilidade, porque a minha comunidade, as questões culturais da minha comunidade não valorizam essas questões, isto vai influenciar de forma drástica o cumprimento dos ODS. Portanto, as questões culturais, toda a dimensão cultural é fundamental para o cumprimento da Agenda 2030. É por isso que, mais do que um pilar, a cultura atravessa transversalmente todo o documento e é fundamental para que sejam atingidos os ODS. Perfeito. E por último, mas não menos importante, a gente gostaria que você falasse para todo mundo qual é a importância dos ODS no nosso cotidiano. A importância dos ODS no nosso cotidiano é porque, mais do que um olhar macro para cada um dos ODS e para todas as metas que tem, é nós olharmos como é que nós podemos transformar a nossa vida e alterar a nossa vida nas pequenas coisas para, à nossa escala, contribuirmos de alguma forma para alguma das metas ser cumprida. Nós pensarmos, por exemplo, na meta 10.2 e pensarmos na importância de não haver discriminações em termos de raça, idade, sexo, origem, condição económica, por exemplo, é um ODS que nos fala em reduzir as desigualdades. E se vocês aqui na escola aplicarem de forma muito simples essas questões na integração dos vossos colegas, acabarem com as opções, com o bullying que existe muitas vezes na vossa idade, ou porque aquele é mais gordo, ou porque aquela se veste daquela maneira, ou porque eu não gosto daquela só porque come assim, ou porque mora naquele bairro. Tudo isso nós podemos mudar à nossa escala, no nosso cotidiano. Não é preciso que nenhum chefe de Estado, não é preciso que nenhum diretor de escola nos diga que podemos fazer isso. E quem diz isso, diz outras questões. Tomar banhos mais curtos, toda a gente pode tomar um banho mais curto e estamos a poupar água. Ou cozinhar alimentos de forma mais adequada e saudável, estamos a mudar. Tudo isto tu podes fazer. Todos podemos fazer no nosso cotidiano, não depende de ninguém, estamos a ajudar para cumprir os ODS. Hábitos alimentares saudáveis são fundamentais. Nós respeitarmos o ecossistema onde vivemos, respeitar a natureza, respeitar a terra, tudo isso não depende de ninguém, depende de ti e de todos nós, e é por isso que temos que olhar para o nosso cotidiano e ver como é que nós podemos ajudar a cumprir a Agenda 2030. Certo, a gente agradece demais a sua atenção. Muito, muito obrigado. Obrigado, amigos.